Pessoal, vamos falar sobre tomada de preços. Segunda parte aí, nós estamos no dia 4, semana 4, do dia 2. Questão 62, vai dizer que um órgão público poderá utilizar a modalidade de licitação, tomada de preço, para aquisição de um bem inferior a 8 mil. Vamos ver aqui. Carta convite, tomada de preço. Nada de carta convite. Carta convite é o instrumento convocatório. Sempre estou colocando essa porcaria aqui. É aqui sim concorrência, ok? Vamos fazer aqui uns limites aqui. Vamos colocar para bens e serviços comuns, ok? Para demais casos, aliás, que não caibam aí no caso de obras e serviços de engenharia. Então nós vamos ter aqui a seguinte situação. Aqui dentro nós vamos ter o quê? Aqui antes nós temos os casos das dispensáveis. Caso das dispensáveis é o que? É 10% do valor do convite. O convite é até quanto? Até 176 mil está aqui dentro. Aqui até 1.430.000 ele está aqui dentro. E aqui é quando ultrapassar esses valores. 10% dos 176 mil são quanto? 17.600. Nesse caso aqui eu posso o quê? Dispensar pelo artigo lá 24, inciso 2, em razão do valor. Artigo 24, 2. Aqui quando ele coloca aqui em cima 8 mil, ele está se baseando aí com relação aí ao que está previsto na lei, mas a gente sabe que tem o decreto 94/12 que atualizou esses valores aí, perfeito? Então muita gente boa vai errar essas questões aí em prova porque não se atualizou e não se atentou a esses valores aí que agora vão começar a cair em prova. Pronto. Então, agora aquela lógica, quando eu posso utilizar carta convite, vamos pegar aqui um amarelinho. Quando eu posso utilizar convite, eu posso utilizar tomada de preço. Para todos os casos, concorrência. Como assim todos os casos? Quando couber tomada de preço, posso utilizar concorrência. Quando couber carta convite, posso utilizar concorrência. Então, por isso que em todos os casos, eu posso utilizar concorrência. Ok? Agora, o que mais? Carta convite. Eu posso, então, fazer acima de 17 mil, que aqui é o limite. Acima de 17.600, eu vou usar o que? Carta convite até aqui. Posso utilizar tomada de preço? Posso. E aqui dentro, que é no caso das dispensas, eu posso usar quem? Carta convite? Posso ou não posso? Posso, porque é dispensável. Está facultado ao administrador ou listar ou dispensar. Mas se cabe carta convite aqui, também cabe quem? Por exemplo, tomada de preço, que é o que a questão está falando. Poderá utilizar? Sim ou não? Poderá utilizar tomada de preços. Então meu item está correto. Perfeito? Essa alteração aqui não invalidou a questão. Ainda assim ela está correta. Questão 70. Considera que o órgão da administração pública abre um processo licitatório na modalidade tomada de preço entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto devidamente cadastrados ou não. Quando coloca cadastrados ou não, a gente já remete à ideia do convite, ok? Cadastrados ou não. Por quê? Tomada de preço são cadastrados ou que atendam aos requisitos exigidos pelo edital até 3 dias antes da abertura, até 3 dias antes do recebimento das propostas, ok? Vamos continuar. Nessa situação, a unidade administrativa poderá escolher o número mínimo de 3 interessados. Aqui ele está envolvendo quem? Convite. Desde que atenda todas as condições exigidas para o cadastramento, até aqui era para ser, ele já estava voltando para tomada de preço,
mas é até 3 dias antes anterior ao recebimento das propostas. Ou seja, ele está bagunçando tudo, os conceitos, então está tudo errado, não pode estar certo. Então essa é a questão aí. Ok? Aqui está o fundamento que nós já falamos várias vezes dele. Questão 86. Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados do ramo ao seu objeto, cadastrado ou não. Novamente, cadastrado ou não é o convite. Escolhidos em um número mínimo de 3 também é convite, não é o que? Tomada de preço, então meu item está incorreto. Questão 95. Em qualquer caso, a administração poderá utilizar para aquisição de bens e serviços, obras de engenharia, a modalidade de concorrência. Pode ou não? Pode. Porque nós temos lá convite, tomada de preço, concorrência. Faça esse esquema para não esquecer na prova, não acabar errando por besteira. Contudo, então, posso utilizar sempre, em qualquer caso, concorrência, mas poderia então utilizar tomada de preço em substituição ao convite. Posso utilizar em substituição ao convite, utilizar tomada de preço? Posso. O que eu não posso fazer é o contrário, tomada de preço para convite ou concorrência para tomada de preço. Então o item está certinho. Questão número 100. Devido a limitações de mercado ou manifesto desinteresse de convidados, então nós temos aí aqui o caso que limitação de mercado, nós temos a primeira situação lá do convite ou manifesto desinteresse dos convidados, também é o segundo caso de convite. O que eu posso fazer nesses dois casos? Devidamente justificado, eu posso prosseguir com a licitação convite. For impossível obter um número mínimo de licitantes para o convite, que são 3, a licitação deve ser realizada na modalidade de tomada de preço? Negativo. Se eu não conseguir, que é uma modalidade mais simples, um número manifesto de interessados, de um número mínimo de 3, imagina se eu vou fazer então uma modalidade de tomada de preço. Não. Então eu posso contratar com a quantidade de fornecedores que eu consegui, que for um mínimo menor do que 3, eu vou justificar porque dado a limitação do mercado ou manifesto de desinteresse dos convidados. Questão número 107. A tomada de preço é a modalidade de licitação para interessados devidamente cadastrados ou que atendam aos requisitos até 3 dias antes da abertura das propostas. Restrita, abertura não, do recebimento. É restrita ao caso de licitações nacionais. É restrita? Não. Licitações internacionais podem? Também podem. Qual é a condição? Aqui, licitações internacionais, admite-se nesse caso tomada de preço quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores. Então, quando o órgão tiver o que? Tomada de preço possível quando o que? O órgão dispuser o que? Cadastro internacional. De fornecedores. Perfeito? Então, é possível sim. Questão 117. Ele vai falar aqui sobre receita de aprovação, legislação, estabelecer normas rígidas de segurança contra incêndio. Iniciou uma tomada de preço para a contratação da prestação de serviço correspondente. Vamos lá. A tomada de preço é incompatível com o objeto do referido procedimento, já que a modalidade é destinada somente para aquisições de bens. O que tem de erro aqui? Tomada de preço é somente para aquisições de bens? Não. Quando que ela fura? Olha só, serviços, obras e serviços de engenharia. Obras e serviços de engenharia utiliza tomada de preço para o valor acima de... Volto aqui. Deixa eu apagar isto. E vou colocar isto. Até 3.300.000.
ou seja, acima de 3.300.000 a concorrência. E nos demais casos, ou seja, para aquisições de bens e serviços não classificados como engenharia, até 1.430.000, perfeito? Então, é incompatível com o objeto? Não. Agora, eu poderia matar por essa segunda parte aqui, ó, que é o que? Está dizendo, já que essa modalidade licitatória é destinada somente para aquisição de bens. Então, não, porque eu posso utilizar, por exemplo, para obra e serviço de engenharia ou serviço também aqui. Então, a questão estaria incorreta. Não entraria no mérito da questão aqui dizer que se essa serviço de segurança contra incêndio é serviço comum ou não, tá? Porque se for serviço comum, ele entra na pregão eletrônico. A gente vai ver aí na sequência. Questão 122 é uma casca de banana. Por quê? Vamos lá. Os interessados em participar em licitação na modalidade de tomada de preço não precisam necessariamente estar cadastrado pela unidade administrativa à data do recebimento das propostas. E aí, cara, o que eu respondo nesse caso aqui? Tem duas situações. Primeira situação é o que? Fornecedor ele precisa ser o que? Cadastrado. Já na segunda possibilidade, o fornecedor reúne as condições de cadastramento previstas aonde? No edital ou no instrumento de convocação, ok? Então, o que está dizendo aqui? Se, agora vem aqui com o amarelinho, não precisam ser necessariamente estar cadastrados, por quê? Aqui tem o caso de cadastrado e aqui tem o outro. Ou reúne as condições de cadastramento. O que significa isso? Significa que ele não precisa ser cadastrado. Basta o que? Reunir as condições de cadastramento até 3 dias antes do recebimento das propostas. Então o que está dizendo aqui, não precisa necessariamente estar cadastrados pela unidade administrativa a data do recebimento das propostas. Não precisam, basta ter as condições do cadastramento. Então veja, ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º dia. Então, para o cadastramento significa que ele não está cadastrado, basta ele ter essas condições. Quais são as condições? Um exemplo, só para ficar até mais fácil. Vamos supor aqui, cadastramento é no SICAF, ok? Então ele é cadastrado no SICAF, ok. Agora, não é cadastrado no SICAF, ele tem que apresentar o quê? Exemplo, FGTS, INSS, certidão negativa de débitos trabalhistas, que mais? Certidão negativa de débitos de impostos, etc. Tal. Várias certidões ele apresenta. Então, quando ele é cadastrado, essas certidões estão o quê? Se esse SICAF que dele está válido, não está expirado lá a data da vigência dele, significa que estão atualizadas todas essas certidões. Agora, não está cadastrado, basta ele apresentar essas certidões aqui, certo? Apresentou, pode participar. Agora venceu a licitação, agora eu posso cadastrar ele, certo? Então não tem um momento certo para cadastrar, a qualquer momento posso cadastrar ele. Agora a condição dele participar é que ele atenda as condições exigidas para o cadastramento aí até o 3º dia útil,
útil não fale besteira. Até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, perfeito? Então só lembrar isso daqui. Então não precisam necessariamente estar cadastrados, bastam ter aí as condições. Questão 126. É vedado realizar a tomada de preço de tipo melhor técnica para a contratação de obra de engenharia. A legislação não veda. O que ela fala? Ela fala que melhor técnica, que é o nosso caso, ou técnica e preço, serão exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Aí vem trazendo em especial alguns aí, mas que não é o nosso caso, que aquilo ali é um rol exemplificativo. Está dizendo que é vedado tomada de preço do tipo melhor técnica para uma contratação de uma obra de engenharia. Vamos supor que eu vou fazer uma obra de engenharia que adequa aí a tomada de preço, mas que eu precise de uma melhor técnica de modo a impactar, de modo a causar o menor impacto possível no meio ambiente. Então eu vou utilizar o tipo melhor técnica? Posso? Posso. Então é vedado? Não, não é vedado. Perfeito? Então é possível porque a própria legislação não traz essa vedação. Questão derradeira, 143. A tomada de preço somente podem participar as empresas que efetuem o cadastro perante a administração pública antes da publicação do edital. Duas coisas erradas. Tomada de preço somente pode participar empresas que efetuem o cadastro. Não. Primeiro caso lá, que sejam cadastradas, que a gente colocou lá o exemplo do SICAF, certo? Que é o Sistema de Cadastro de Fornecedores. Ou que reúnam as condições do cadastro. Ou seja, o que é isso aqui? Apresentar toda a documentação até 3 dias antes do recebimento das propostas, ok? Povo, então seria isso. Então na tomada de preço podem participar as empresas que efetuam o cadastro perante a administração antes da publicação do edital furou. Galera, então é isso. O que eu tô gostando de vocês estão aí se dedicando, estão chegando até agora. Quem chegou até agora está mostrando que realmente quer mudar, ou quer mudar de cargo, como já está em algum cargo, ou quer ser servidor público. Tenha certeza que você está no caminho certo, tenha certeza que o resultado desse teu esforço vai ser a tua aprovação. Eu assino embaixo, tenho plena convicção que o que você está fazendo é inevitável para a tua aprovação. Então você tem se dedicado, você tem se esforçado e a consequência disso vai ser seu nome no Diário Oficial da União. Um grande abraço e fiquem com Deus.